É evidente que estamos vivendo hoje um dia dramático e constrangedor. Entretanto, não é peculiaridade desse dia de hoje. Há meses, a República vem sofrendo constrangimentos, ao menos por duas das instituições tripartites, o Executivo e o Legislativo. Mas, ao menos, o Poder Judiciário vem trabalhando com autonomia, com independência e orgulhando o Brasil. Seja pelo que acontece no Paraná, seja pelo que acontece no Supremo. Então, senhor presidente, nós estamos percebendo, pelos pronunciamentos ouvidos até agora, que há uma tendência notória de voto aberto. Quanto mais Vossa Excelência liberalmente vai concedendo a palavra, vai se contabilizando um número superior a favor do voto aberto, que também é o meu voto. E, nesse sentido, esses pronunciamentos que estão se seguindo até aqui, por que não, estão contribuindo para o convencimento de Vossa Excelência. E, nesse sentido, Vossa Excelência, que está nesta árdua missão de definir daqui a pouco essa questão de ordem, se votaremos aberto ou fechado, já temos aí um indício. De qualquer maneira, senhor presidente, segundo o artigo 405 do Regimento, se Vossa Excelência, por acaso, decidir pelo secreto, caberá recurso ao plenário. E aí vamos reviver aqui uma discussão ainda longa sobre o mérito. Eu quero lembrar que durante muitos anos se polemizou sobre votos secretos nos parlamentos brasileiros, sempre com uma notória aversão popular. O Brasil inteiro sempre quis voto aberto. A Constituição de 88 também previa o voto fechado, o voto secreto. Entretanto, o dispositivo mais recente deixou a critério dos senadores se o voto secreto ou o voto aberto. E é o que nós vamos decidir aqui. Nós não estamos aqui hoje, senhor presidente, para julgar o senador Delcídio. Nós estamos aqui hoje para julgar se ele deve continuar ainda detido para investigação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que decidiu por 5 votos a 0 que deveria ficar detido porque estaria atrapalhando as investigações. Ora, lá adiante, o senador Delcídio poderá provar a sua inocência e voltará ao abraço de todos aqui nessa casa. Agora, não estamos aqui para afrontar o Supremo, e sim para respeitar o Supremo Tribunal Federal, que está desempenhando uma atividade muito importante, que é esta investigação, e que ele julgou prejudicada pelo que demonstrou a gravação, farta gravação que chegou às suas mãos. Então, senhor presidente, em nome da transparência, em nome da responsabilidade que todos nós devemos ter nesse momento, em que o Brasil inteiro está nos acompanhando, quero pedir a Vossa Excelência, um homem sempre sensato, que delibere a questão de ordem pelo voto aberto. Muito obrigado. Agradecemos ao senador Lazier. Conceda a palavra ao senador Capiberibe. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, independente da decisão de mérito da questão, trago aqui uma posição que nos é muito cara, que é a posição do Partido Socialista Brasileiro em matéria de caráter do voto. O que nós estamos discutindo e debatendo nesse momento é se o voto será secreto ou aberto. E, nesse aspecto, o PSB tem uma tradição nessa casa. Tem uma tradição de luta pelo voto aberto, pela transparência na decisão dos seus parlamentares, seja no Senado, seja na Câmara. Em todos os momentos,
o PSB se posicionou pelo voto aberto. Não seria diferente nesse momento. Acho que é fundamental que fique muito claro, não estamos decidindo o mérito da questão, apenas o caráter do voto. E, nesse aspecto, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, é decisivamente pelo voto aberto. Nós vivemos alguns constrangimentos aqui, inclusive de descumprimento da lei. Em alguns casos, do regimento interno do Senado, quando previa, no passado, evidentemente que houve uma evolução da transparência do voto no Senado Federal. Em alguns momentos, nós contrariávamos o regimento interno porque manifestávamos o nosso voto publicamente, quando, na verdade, o regimento previa o voto fechado. Nós abríamos o voto e, às vezes, contrariávamos a lei, porque a lei não nos permitia o voto aberto, mas os senadores e senadoras expressavam a sua vontade e vinham à tribuna manifestar essa decisão. E, nesse momento, eu queria lembrar, a democracia foi inventada pelos gregos. E a democracia inventada pelos gregos reunia aquelas pessoas que podiam chegar a pé na praça pública. Com a tecnologia digital, a democracia ganhou outro caráter. A horizontalidade dessa democracia. Nesse momento, evidentemente, se tivéssemos uma consulta popular, e isso é possível com a tecnologia que temos. A democracia representativa, ela foi uma alternativa naquele momento para os gregos e depois, nos tempos modernos, para todos nós. Mas, nesse momento, é importante que se atente, que se olhe com atenção para as vozes que vêm da rua através das redes sociais. E é claro que, para aqueles que acompanham esta sessão através das redes sociais, o desejo dessas pessoas que acompanham nesse momento é para que o voto seja aberto, até para que nós, senadores, não tenhamos que descumprir aquilo que determina a lei ou o regimento. Nós queremos ter a possibilidade de votar no mérito também, de uma maneira aberta. Portanto, faço o apelo a Vossa Excelência que deverá tomar essa decisão, ou podem, inclusive, jogar direto para o plenário e aí, então, nós tomaríamos a decisão. Eu considero fundamental para a instituição Senado Federal que nós revelemos para a sociedade a nossa maneira de decidir, ou seja, abrir a nossa decisão para que todos possam acompanhar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Conceda a palavra ao senador Telmário Mota. Senhor presidente, sem nenhuma dúvida, hoje essa casa está vivendo talvez um dos piores capítulos da sua história. Mas os senadores e senadoras que compõem essa casa vieram para cá com esse propósito de enfrentar as dificuldades, os problemas e buscar a solução. Nós estamos, nesse momento, senhor presidente, debatendo nessa casa um procedimento, se ele é legal ou se ele não é legal. É claro que eu vi senadores aqui tentando até entrar no mérito, dizendo que uma turma inteira votou pela manutenção da prisão, fugindo do debate que a gente está discutindo se ela é secreta ou se ela não é secreta. E sem querer entrar no mérito, é bom só lembrar que essa turma, quando ela decidiu pela prisão do senador Delcídio, foi que ele estaria obstruindo a delação premiada. E ela aconteceu. Então, o objetivo maior se perdeu. Mas não é o mérito que eu quero discutir aqui. O que eu quero aqui salientar, senhor presidente, é que essa casa não pode... Todos aqui são legisladores. Todos aqui são legisladores. Todos podem modificar o regimento. Todos podem fazer lei para alterar a Constituição. Aqueles que aqui defenderam o voto aberto
não sustentaram as suas falas na Constituição e nem no regimento. Foram buscar analogia. Foram buscar um novo formato. E essa casa, ela tem um regimento. Ela tem uma Constituição a ser seguida. É nessa casa que as leis são feitas. E não seria essa casa, senador João, queria rasgar a Constituição. Ora, quando a Constituição foi omissa nesse sentido, ela imediatamente encaminhou o regimento. E o regimento não é omisso. Ele é claro que a votação ela é secreta. Não está aqui ferida a democracia. Ninguém está botando aqui a corda no pescoço de ninguém para votar A ou votar B, ou tirar ou soltar. Muito pelo contrário. Você sabe por que o povo vota secretamente? Para ele proteger a vontade dele. E aqui nós vamos proteger a vontade do povo que nos colocou aqui. Então a democracia também não está ferida. Não é abrindo o voto que a democracia está rasgada. Essa casa, ela prima pela democracia, que nós estamos aqui democraticamente. O Supremo Tribunal, ele tem suas votações secretas. E nós não estamos lá perturbando eles. Essa casa tem suas votações secretas porque está escrito no regimento. Por que não mudaram aqui se são legisladores? Mas querem mudar em cima da votação? Aí, isso é cassação. Eu defendo aqui a lei, e a lei diz que é secreta. Conceda a palavra à senadora Ana Amélia. Senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, eu, ao contrário dos oradores que me antecederam, não sou advogada, e o meu conhecimento agora é baseado numa interpretação da Constituição brasileira, feita por autoridades de reconhecida competência na matéria. J.J. Gomes Canotilho, um jurista português, Gilmar Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck, este do meu estado. Na página 1075, onde trata das possibilidades de prisão de parlamentar, vou resumir, está escrito: ainda sobre a vedação de prisão, cumpre anotar que antes da emenda constitucional 35 de 2001, feita a prisão em flagrante por crime inafiançável e remetidos os autos à casa respectiva, esta decidiria sobre a prisão por votação secreta nos termos do antigo parágrafo 3º do artigo 53. Agora, após a referida emenda, com a redação dada aos parágrafos 2º e 3º do artigo 53, o voto secreto foi abolido, de modo que a casa respectiva decidirá sobre a prisão pela maioria absoluta, por voto aberto, o que contribui para a isenção do procedimento e a diminuição de espaço para corporativismos e transformação desta prerrogativa num privilégio pessoal. Quero dizer, presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, que essa não é uma decisão jurídica, ela é uma decisão institucional, constitucional e, sobretudo, política. Este é um momento histórico do Senado Federal, que, como instituição, não pode dar as costas à sociedade brasileira. Eu tenho a convicção que a mesa do Senado, os senadores e as senadoras, entenderão a nossa responsabilidade perante o clamor e a exigência da sociedade. Não é uma questão de ser confortável, de tomar esta ou aquela decisão. Todos aqui temos, pelo senador Delcídio Amaral, uma relação de amizade, de respeito no relacionamento pessoal, mas não está em jogo decidir sobre a vida e o julgamento da figura do senador Delcídio Amaral. Não é a nossa missão. Cabe à Justiça, ao Ministério Público, esse dever
constitucional das prerrogativas dessas instituições. Cabe-nos tão somente a responsabilidade histórica e institucional de pensar que mais importante do que as pessoas é a instituição. E eu quero, a propósito, senhoras e senhores senadores, também entender que essa é uma decisão política. O presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota em que diz: perplexo com os fatos que ensejaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de ordenar a prisão do senador Delcídio do Amaral, tem a dizer o seguinte: nenhuma das tratativas atribuídas ao senador tem qualquer relação com a sua atividade partidária, seja como parlamentar ou como simples filiado. Por isso mesmo, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. Com esta manifestação, senhor presidente, eu também entendo que a interpretação da Constituição brasileira, à luz da responsabilidade histórica e institucional e constitucional desta Casa, é de votarmos com o voto aberto numa decisão soberana pela transparência que tanto a sociedade quer. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores senadores, esse é um momento triste, um momento que, imagino, nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo, gostaríamos de estar passando. O senador Delcídio é uma pessoa querida, de fácil relacionamento, que tramita com facilidade, muita fidalguia, educado, de bom trato com todos nós. E ainda que fosse um colega truculento, esse não seria um momento de felicidade, de satisfação para nenhum de nós. Penso também que não seria um momento de satisfação para a sociedade brasileira, que nos vê ao vivo nesse momento, com as suas angústias acumuladas, de ver um país que já está depauperado, se degringolando, e a situação da sociedade sem saber onde vamos chegar, e de repente nós nos deparamos com uma situação como essa. Nós não estamos tratando do mérito, até porque questões de ordem foram feitas com argumentos jurídicos que tratam da Constituição, tratam do regimento interno, e nós sabemos que a mudança feita foi por 74 senadores. Eu não quero chover nesse molhado. Eu só gostaria de fazer uma consideração, senador presidente. É que o Supremo Tribunal Federal, e eu fico aqui à vontade, porque eu fui a essa tribuna e votei 2 vezes, quando no advento da votação do ministro Barroso, eu declarei o meu voto, votei contra e disse por que estava votando. No advento do ministro Fachin, eu também abri o meu voto e disse por que estava votando contra o ministro Fachin. Não tenho dificuldade de falar a respeito do meu voto, falar a respeito das razões pelas quais eu voto aberto. Peguei algumas palavras de alguns oradores, palavras que me fizeram muito bem, para eu poder fazer as minhas colocações. O senador Jader disse: olha, o meu voto aqui, em nome dos eleitores do Pará, que votaram secreto em mim, e eu faço isso com tranquilidade. Perfeito. O senador Telmário disse: isso não fere a democracia. Até porque, nesse momento, a decisão aqui
é preciso, na verdade, não dá para se ignorar, que nós decidamos também, ouvindo as vozes roucas da rua. Nós estamos vivendo um processo depurativo na nação brasileira. E eu vou votar aberto, voto pelo voto aberto, sem entrar no mérito da questão, até porque os eleitores que votaram secreto em mim no Espírito Santo, que foram lá e me deram mais de 1 milhão de votos de forma secreta, eles votaram de forma secreta, para que eu pudesse chegar aqui e reverberar os seus anseios. E os anseios daqueles que votaram em mim é exatamente de que eu vote aberto hoje. As vozes da rua clamam por isso. Nós estamos vivendo uma metamorfose, um processo de mudança absolutamente sério nesse país, e não se engane, que o cidadão mais simples dessa nação, que pega 2 ônibus hoje em São Paulo para sair de casa e voltar para o trabalho, chegar à meia-noite, ele está ligado no Facebook dele, exatamente ligado em nós, para saber se a reverberação do que vai acontecer aqui é o sentimento da população na rua desse país, sem entrar no mérito, até porque eu, como todo mundo, me assustei. Quando pela manhã tive a notícia de que o senador Delcídio foi preso, eu me assustei. Fui tomado de assalto, até porque tem por ele um carinho muito grande, um sentimento de amizade muito grande. E esse sentimento tomou conta do meu peito e eu queria de fato uma explicação. Como tantos aqui estavam atônitos, eu vim ouvindo o rádio do aeroporto e a repórter dizia assim: eu não consegui falar com ninguém até agora. Só consegui falar com o líder do PT na Câmara, o deputado, e ele me disse que eu estava dando informação para ele, e que ele ia buscar uma informação, porque ele também não estava sabendo. Todos nós fomos apanhados de surpresa. Mas o que foi isso de fato? Ao chegar no meu gabinete, tomo conhecimento das transcrições do tal áudio. E confesso que me assustei, sem entrar no mérito. Me assustei. E comecei a imaginar, nenhum juiz no mundo de sã consciência, nenhum ministro de tribunal superior de sã consciência, tomaria atitude, e tomaram de forma coletiva, e com argumentos muito duros, para pedir a prisão de um senador da República, líder de um governo, no uso das atribuições do seu mandato. É preciso que alguma coisa fosse absolutamente grave. E ao tomar conhecimento da tal gravação, que a maioria absoluta aqui já ouviu, eu me assustei. De fato, ali é uma trama. Não quero entrar nesse mérito, mas é uma trama. É uma discussão que envolve dinheiro, envolve fuga, envolve esconder Nestor Severo. Não sei se eu consegui esconder Nestor Severo, mas esconder Nestor Severo. Eu também me assustei. Então veja, eu vou votar aberto, porque penso que, como o caldo já entornou, e imagino a angústia, a aflição que o senador Delcídio deve estar sentindo hoje numa cela de Polícia Federal, imaginando o que pode estar ocorrendo aqui, lá fora, com a sociedade, imagina o sentimento dolorido, sofrido da sua família, mas o que poderão falar dele, além daquilo que já não falaram? Pois bem, então eu penso que esse é o momento oportuno para que ele se defenda, e eu torço por isso, para que ele saia ileso desse processo, para que um dia nós tomemos conhecimento de que aquilo que estava gravado não era verdade. Muito difícil, porque está gravado. Mas com esse sentimento, com respeito a ele, e se nós tomarmos uma atitude de fechar o voto, para poder proteger essa situação, nós estaremos nos algemando com a sociedade brasileira. Se tomar a atitude de fazer o voto fechado, eu estarei me aprisionando com o povo que me confiou e me colocou nessa casa. Eu tenho 4 filhas, senadores, 4. E a razão pela qual o meu voto é aberto é porque eu preciso, ao chegar em casa, olhar nos olhos das minhas filhas
e elas continuar acreditando que o sentimento da sociedade e a linha que eu tracei para a minha vida é a mesma. Não se trata de ser vestal, não se trata de que alguns vestais já passaram e outros já foram e alguns já estão. Isso é questão de consciência. E a regra para esse comportamento de consciência, aliás, a regra da boa convivência é o respeito. Eu estou aqui para respeitar quem quer votar fechado, tem todo o meu respeito para quem vai votar aberto, como eu, essa é a minha palavra.